Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero te dizer que tu não és a maldição da tua família. Como assim? Tu tá me dizendo então que a minha família é amaldiçoada? Bom, não sei, aí é tu que vai me dizer, mas eu creio e eu espero, eu desejo que não, que sobre a tua família não tenha nenhum tipo de maldição, tá amarrado, né, em nome de Jesus, qualquer tipo de maldição sobre a tua família, mas alguns comportamentos, algumas questões aí que são trazidas de geração em geração, muitas vezes o que era para servir como uma referência de pertencimento acaba muito mais nos atrapalhando. Logo eu explico melhor para vocês. Mas antes, não deixa de curtir esse vídeo e de compartilhar ele com outras pessoas. Também, se tu não é um inscrito ainda do canal, te inscreva, porque muitas pessoas acabam assistindo ao vídeo sem se inscrever. Então, para que a gente consiga fazer o sorteio dos 300 inscritos aqui no canal, eu preciso então que tu te inscreva, tá bom? Bom, em outros vídeos eu falei sobre a questão dos aspectos transgeracionais. O meu trabalho de conclusão ele foi feito sobre isso. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e quando eu finalizei o meu curso eu quis estudar mais profundamente sobre esse tema. Então eu resolvi pesquisar aquilo que a gente passa de uma geração a outra geração, aquilo que a gente não abre mão de transmitir e aquilo que a gente acaba ressignificando. Porque sim, muitas vezes, e graças a Deus por isso, a gente consegue então se desfazer de algumas características, de algumas atitudes que os nossos antepassados tinham e a gente começa a tomar então outras decisões nas nossas vidas olhando para esse passado. A gente olha para um comportamento que não nos agrada ou aqui nesse momento não está nos representando, a gente ressignifica e a nossa próxima geração então passa a ter um comportamento modificado ou totalmente alterado. Claro que vale lembrar que todas as características que temos dos nossos pais, dos nossos avós, elas nos ajudam a fazer com que nós sejamos aquilo que somos hoje. Traz então uma noção, uma sensação de pertencimento, de que pertencemos a algum grupo familiar, que não estamos soltos no mundo. Mas a questão toda é que alguns deles, como eu falei antes, acabam nos prejudicando. Então, assim, para ser mais específica, vocês sabem aquelas famílias que são conhecidas por serem muito bravas, porque tudo eles querem resolver, na disputa, porque eles não levam desaforo para casa, porque são barraqueiros, ou então aquelas famílias que conseguiram se sobressair no mercado de trabalho, ou numa carreira, ou numa profissão, que são comerciantes, por exemplo, e isso acompanha aquela família de geração em geração, por terem tino para os negócios, né, por saberem sobre negócios. Então, algumas características, elas representam as famílias. Então, a família lá, sei lá, da Silva Sauro, ela é conhecida por determinada atitude, determinado comportamento. Então é assim que a gente vai se formando e se constituindo enquanto família. E hoje eu trago esse vídeo para a gente poder pensar algumas características que a gente não concorda nos nossos familiares para que a gente possa então de fato modificar. Eu tinha duas avós, as duas já faleceram, e elas tinham características muito distintas uma da outra, né? Uma era mais tranquila, mas também não levava muito desaforo, tipo, ela se posicionava e tal, ela era muito pelo justo e pelo correto. A outra também tinha mais ou menos essas características, mas muitas vezes ela acabava julgando muitas pessoas. Então, assim, eu tenho muito nitidamente a característica de cada uma delas. E eu consigo olhar para essas características e pensar, bom, isso eu quero para mim, isso eu não quero. Dessa forma eu quero ser reconhecida, mas dessa forma eu não quero. Então as duas tinham muitas qualidades, mas também tinham muitos defeitos. E é exatamente olhando para esses defeitos que eu posso olhar para isso e ressignificar, ou então para as qualidades e fazer da mesma maneira. Na Bíblia tem uma história que fala sobre exatamente essa questão, o quanto é importante a gente poder ressignificar
algumas características que nos são dadas na nossa origem. Ruth era uma mulher que era moabita. A origem dos moabitas se deu então a partir de Ló e suas duas filhas. Ló foi enganado por essas duas filhas que coabitaram com ele, e a partir disso então, desse incesto, acabou dando origem então ao povo dos moabitas. Então Ruth era descendente desse povo. A sua origem então, a sua raiz, ela estava na raiz do pecado, do incesto, da imoralidade. Só que Ruth teve uma grande oportunidade e ela fez diferente. Não era porque ela pertencia à origem dos moabitas que necessariamente ela precisava agir da mesma maneira. Então não é porque a tua tia, a tua avó, a tua prima fazia de um jeito, era aí, né, uma pessoa muito dada e tudo mais, que tu também precisa ser esse tipo de pessoa. Não é porque a tua família é considerada, né, uma das características da tua família é que todos são pinguços, todos bebem muito, todos são cachaceiros, que tu também precisa ser esse tipo de pessoa. Entendem onde eu quero chegar? Então Ruth, bom, vou contar resumidamente a história de Ruth. Ela teve essa oportunidade de modificar e de ressignificar então a sua origem. Ruth, ela era nora de Noemi. Noemi era casada, tinha 2 filhos, e Ruth era nora de Noemi. O que acaba acontecendo? O esposo de Noemi e o esposo de Ruth, eles falecem, e elas, e mais a outra nora, elas ficam sozinhas. Noemi então decide voltar para Belém, que era a sua cidade de origem, e Ruth resolve ir então junto com Noemi. Chegando lá, elas tinham até, né, uma propriedade, mas elas precisavam então de alguém que pudesse abrigá-las e dar um trabalho e um sustento. Ruth começa a trabalhar nas terras de Boaz, nos campos de cevada de Boaz, e Boaz se agrada muito dela, vê que ela é muito trabalhadora, que ela é uma mulher honesta e tal, começa a gostar bastante dela. E Noemi, a sua sogra, vendo que ele tava, né, olhando assim e tal, pensando, essa mulher aí é uma mulher, né, honrosa, Noemi então resolve dar uns conselhos para Ruth e fala para que ela fosse lá na casa de Boaz e se deitasse com ele, para que ele entendesse que eles tivessem dormido juntos. Só que se Ruth fizesse isso, ela de fato usaria sua origem, né, a origem familiar tida no pecado, para fazer a mesma coisa. Então ela é mais esperta e acaba ressignificando. O que ela faz? Ela ouve os conselhos então de Noemi de ir lá se deitar com o Boaz, mas ela não se deita propriamente com ele. Ela deita ali em roda, né? E diz pra ele que de alguma forma, né? Ela diz pra ele que precisa da ajuda dele, precisa que ele resgate ela e a sua sogra para que elas possam ter aí um futuro melhor. O que Boaz faz? Boaz entende o recado e se agrada bastante dessa atitude de Ruth, só que antes de Boaz teria uma outra pessoa que poderia fazer esse resgate tanto de Noemi quanto de Ruth. E ele vai então conversar com esse homem, ele conta então para esse homem que Noemi e Ruth estão precisando que alguém resgate as suas terras e consequentemente resgate também elas, para que elas tenham um futuro bom. Só que esse rapaz, ele só poderia resgatar Noemi, porque ele já era casado, e como Noemi era mais velha e Ruth, ela não era velha, era nova e bonita, então ele poderia se incomodar com a sua esposa. Então o que ele diz para Boaz? Olha, eu te agradeço, mas eu não vou poder ficar com elas. Eu só poderia ficar com a Noemi. Mas daí Boaz diz, bom, mas daí ficaria chato, né, pra Ruth e tudo mais, então, né, quem sabe eu assumo a causa. E aí então eles fazem um acordo de que Boaz, que seria o segundo resgatador, poderia então de fato resgatá-las, porque o primeiro não quis. Então Boaz acaba resgatando ela, se casa com Ruth, e a cereja do bolo é quando Ruth então tem um filho com Boaz, e esse filho vai ser Obed. Obed vai ser o pai de Jessé, e Jessé vai ser o pai de Davi. Ou seja, Ruth faz parte da linhagem de Jesus. Ou seja,
uma atitude que ressignificou o seu passado, possibilitou para ela um futuro totalmente diferente e um futuro de redenção, salvação, prosperidade. Eu tenho a certeza absoluta de que a partir do momento que a gente consegue se dar conta de que um comportamento familiar não nos representa, é muito mais fácil a gente conseguir fazer diferente e trazer para nossa próxima geração algo que faz muito mais sentido e traz muito mais significado. Então, se hoje tu percebe que tem aí alguma característica na tua família que te traz muito mais do que bênçãos, te traz maldição, então que você possa ressignificar, que você possa pensar sobre essa atitude, sobre esse comportamento e que tu possa então fazer diferente, modificar isso para que a tua próxima geração ela possa colher os frutos desse ressignificado que aconteceu aí na tua vida. Isso não significa que vocês precisam deixar de pertencer às suas famílias. Até porque, né, gente, não existe nenhuma família perfeita. Todas as famílias têm as suas características peculiares. Mas o legal de tudo isso, o legal de pertencer a uma família é exatamente a possibilidade que temos de modificar algumas coisas que não fazem sentido, principalmente para aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente quer também passar para as nossas próximas gerações. Então eu te motivo com o vídeo de hoje a ressignificar tudo aquilo que traz maldição para tua família, para que a tua próxima geração seja uma bênção. Obrigada por tu ter assistido esse vídeo até aqui. Se tu assistiu, não esquece então de deixar um comentário e também não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!